Fato, os aracajuanos estão vivendo mais. Dados do IBGE revelam que aumentou a expectativa de vida e isso quer dizer que a população idosa está crescendo. Um cenário que chama a atenção para a importância de políticas voltadas aos idosos. A cidade muda. Os rostos nas janelas, nos ônibus, nas filas, nas praças também. Em Aracaju já são mais de 100 mil idosos. E se os dados não mentem, em menos de 10 anos os mais velhos vão superar, em número, as crianças e adolescentes. 50% da população sergipana tem mais de 35 anos e 30% tem mais de 50 anos. Então veja que é um processo acelerado de envelhecimento. E a questão é como nós estamos nos preparando para esse processo que está acontecendo de forma acelerada e adaptando, né, a infraestrutura urbana, os serviços, né, para atender essa população idosa. A taxa de fecundidade em Aracaju é de 1,4 filho por mulher, muito abaixo do necessário para manter a população estável. Enquanto nascem menos crianças, a expectativa de vida cresce e a cidade precisa acompanhar esse novo ciclo. Só que viver mais não significa necessariamente viver melhor. A cidade onde a população está cada vez mais envelhecida precisa ser segura, acolhedora e acessível. E neste aspecto, ainda há muito o que se melhorar. A gente está falando de um cuidado especial com as nossas calçadas, com uma pavimentação adequada, sem grandes desníveis, com um sombreamento adequado através de uma arborização. Mas não só isso, falar também de equipamentos públicos que precisam estar ali ao alcance da caminhada para existir essa interação social, essa prática esportiva. Então a cidade, ela precisa acompanhar essa população. A gente está falando de uma população idosa que ela é ativa. A nossa cidade precisa ser ativa. Os desafios urbanísticos para a população idosa estão por todos os lados. E a adequação de tudo isso parece estar distante. Nós é que temos que trazer essas demandas e acionar aqueles que legislam, né? Então a gente está falando em a gente identificar essas necessidades e acionar os nossos vereadores. Para os vereadores começarem a olhar a cidade sobre esses aspectos e ali, em conjunto com a sociedade, pensar em uma legislação, em planejamento urbano da nossa cidade a partir das necessidades dessa sociedade. É aí que eu acho, a grande chave é essa construção coletiva dessas políticas públicas. Tem que ter os gestores que vão executar, os legisladores que vão pensar nessa legislação, mas precisa da sociedade estar envolvida, não só para ser ouvida, mas como protagonistas nesse processo. Como uma forma de cuidar dessa população de maioridade, Aracaju conta com equipamentos públicos onde os idosos passam o dia em atividades físicas, recreativas e sociais. Nos CRAs nós temos o serviço de convivência, onde os idosos eles participam de várias atividades lúdicas, eles fazem atividades recreativas, eles fazem com os oficineiros trabalhos manuais, trabalhos com dança, promovendo assim o bem-estar, atividade física, promovendo a autoestima, porque a maioria dos nossos grupos são mulheres, então elas fazem grupos de dança, se apresentam, às vezes quando fazemos eventos assim, os grupos de dança se apresentam, então nós sempre promovemos essas atividades com eles algumas vezes na semana. Em uma das instituições filantrópicas de Aracaju, o desafio é outro. A solidão e a depressão são problemas recorrentes e o trabalho por lá é reacender o gosto pela vida. Solidão é sempre um desafio em lares de idosos ou em qualquer lugar de longa permanência. E um dos trabalhos que a gente tem aqui é justamente dar uma normalidade à vida dessas pessoas que estão internas aqui, né? Se em algum momento da vida deles eles foram levados a vir morar num lar de idosos, a gente procura transformar esses dias que eles passam aqui, né, e é todo dia para eles, como um dia possível para realizar coisas, né? Eu atendi agora 3 idosas agora à tarde e eu meio que disse isso, né? A gente tem que procurar estar sempre realizando coisas, sempre fazendo pequenos projetos, não importa, né, que nos mantenham pulsando pela vida. Além da escassez de recursos para qualificar esses ambientes e dar condições de vida digna a essas pessoas, nós encontramos uma certa resistência
dos órgãos que deveriam estar apoiando essas instituições e que muitas vezes são os primeiros a dificultarem o repasse de recursos para a instituição, e até recursos que são captados pela instituição encontram dificuldades na hora da liberação para que esses recursos cheguem até a instituição. Então essa é a grande dificuldade hoje que nós temos aqui, por exemplo, no SAMI, de não poder ampliar nossa capacidade de acolhimento por falta desse apoio governamental, digamos assim, e de outras instituições que se dizem defensoras do idoso. Envelhecer é um direito humano e os idosos de hoje não são apenas números. Eles estão nas ruas, nos trabalhos, nas famílias. Seguem ativos, produtivos, participativos. Se pensar, por exemplo, a população idosa que mora na rua, população LGBT, idosa, enfim, a população que mora em áreas carentes, você vai enfrentar essa heterogeneidade. O que a gente precisa entender é que precisamos construir um plano, né, municipal, estadual, estratégico, para lidar com o envelhecimento demográfico que atinge, né, a população e que provavelmente vai exigir adequação urbanística, né, de infraestrutura, de serviços, para atender melhor e dar maior qualidade de vida à população idosa. A gente já está atrasado. Se nós já estamos atrasados, que dirá se a gente não der o primeiro passo para começar a pensar efetivamente, então, do que eu vou fazer no universo daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Porque todo esse processo que envolve a promoção de políticas públicas, ele é um processo um pouquinho moroso, né? Então, a gente já passou um pouquinho do tempo de começar. Mas ainda está em tempo. A verdade é, a cidade ela é um organismo vivo. Então é sempre tempo de mudar, só que a gente precisa começar. Uma cidade que respeita seus idosos é, antes de tudo, uma cidade que respeita o próprio tempo.